estava morto. Se ele tivesse morto, a gente não estava hoje aqui, mais de 30 anos depois, falando sobre as ideias dele, sobre a luta dele, sobre a luta dos seringueiros, dos povos da floresta, dos índios, dos ribeirinhos, sobre um modelo de desenvolvimento que respeita as populações tradicionais, que respeita o meio ambiente, que faz com que as pessoas possam continuar vivendo e que a floresta também continue em pé, porque a Amazônia não é problema, ela é solução. O futuro da Amazônia depende muito da organização e da resistência da sociedade brasileira. O índio, apesar de ter sido massacrado pelo branco, começou a entender que o seu verdadeiro inimigo não é o seringueiro, mas são realmente os patrões dos grandes latifundiários. A gente tinha uma dificuldade de se relacionar com os não indígenas da região, porque a gente tinha eles como inimigos até. E a Aliança do Povo da Floresta ajudou a fazer entender que esse pessoal não eram os nossos inimigos. Eles estavam ali trabalhando para sobreviver também. Então, nós se juntamos e fomos lutar. Lutemos. Era muito difícil, porque era nós e nós. Juntar os povos da floresta, indígena e não indígena, em objetivos que era buscar direitos, territórios, ter uma identidade para dialogar com as políticas públicas. Mas nós fizemos valer que nós tínhamos a nossa razão, sofremos muito, calúnia, né? Muito cansaço de idas e vindas, muita perca de noites de sono, com a preocupação de deixarmos a floresta e ir para a cidade, como muitos foram, e as suas famílias se destruíram. A gente conseguiu resistir e conseguimos uma conquista extraordinária. Na época que a gente começou a luta, né, que eu participei de vários empates, da luta do Chico Mendes, ainda fui empate junto com ele, e o Raimundão ali, que é primo do Chico Mendes. A gente lutou para hoje ver os filhos da gente, neto, tendo a oportunidade de viver na floresta, na Amazônia, que nem nós vivemos. Tendo tudo que tem na mata, a gente ter a oportunidade de participar, né, de usufruir das coisas da Amazônia. Então, a nossa luta foi para isso, para que essa floresta continue em pé. Olha, meu pai foi uma figura, né? E os amigos contam, e cada dia mais eu acredito que ele foi essa figura muito além do tempo dele. O contexto da vida que eles tinham na época, a necessidade que eles tinham, na verdade, de se organizarem na época por conta, né, do modo como o nosso estado, como toda a Amazônia, na verdade, foi ocupado, né? Um modo agressivo e invasivo, que levou aos conflitos, que levou às expulsões, que levou, inclusive, aos assassinatos como o dele. Foram vários professores para a gente, né? Foram pessoas que deram a vida, deram o sangue para a gente ter essa liberdade que a gente tem hoje, para a gente usufruir de tudo que a gente usufrui hoje, né? E eles foram grandes professores para a gente. Um deles, Chico Mendes, que infelizmente não teve a felicidade de ver tudo aquilo que ele pensou
tipo, sendo parcialmente construído, né? Que a gente não está 100% daquele sonho que ele tinha. Meu pai também. Meu pai é um dos meus grandes professores também. Desde muito pequeno eu venho acompanhando ele. Tipo, muita gente sempre tem aquela admiração para ele. E eu fico admirado também. O empate era um movimento em que eles, quando eles descobriam qual área ia ser desmatada, eles se organizavam, né, e iam até o local para tentar convencer de forma pacífica, né, as pessoas que estavam lá, que normalmente também tinham sido seringueiros, que tinham sido expulsos, que tinham vendido suas terras por uma quantia irrisória e que passaram a trabalhar para os fazendeiros, desmatando. Hoje nós consideramos como um dos legados mais importantes que Chico Mendes e os outros companheiros como Wilson Pinheiro, Evaí Gino, Raimundo Calado e tantos outros companheiros, né, que foram de forma covarde e brutalmente assassinados pelo latifúndio com incentivo do Estado, daqueles que administravam o Estado. E eu digo a vocês que valeu a pena a luta, no que pese ter sido muito doída, cansada, mas valeu a pena. Olha, era muito perigoso, porque a correlação de forças, inclusive de poder, sempre foi injusta, né? Do lado, os fazendeiros com muitos jagunços, com muitos espiões, com muitas armas, né? E uma firme disposição de desmatar, de ampliar, né, a criação do boi. E, por outro lado, pessoas que com espírito completamente desarmados, né? O que eles queriam, na verdade, era lutar pacificamente para manter os territórios, para manter o lugar onde eles criaram os filhos, onde muitos, né, criaram os netos e que, na verdade, era a vida deles. Passou a ser a vida deles a partir do momento em que eles aqui chegaram. Eu fico muito sentido quando eu sei que uma pessoa pegou uma ave dessa aqui, passou o motosserra e derrubou no lugar dela plantar capim. Para mim, a pessoa assim, ele não pensa no amanhã. Eu tenho muito respeito pela floresta, por essa Amazônia. Que eu nasci e me criei no Seringal, né? Você pegar e derrubar uma mata dessa que vocês estão vendo aqui tem muita vida, né? Aqui dentro. Aqui tem além das árvores, do mato, tem a formiga, tem o mosquito, tem várias coisas, né? E tudo é vida. No próprio instante que você derruba, passa um fogo aqui, planta capim, acabou tudo. Ali só vai ter boi e o pasto mesmo, né? Que é o capim. Conseguir um dinheiro vamos dizer, de um trabalho desse que vocês estão vendo fazer aqui é lento, é devagar, tem um processo grande. E o pessoal, para criar boi, o pessoal acha que é mais rápido, né? Mas eu considero, para melhor dizer, eu considero assim, que a pessoa tem muita ganância, né? Pelas coisas. Para eles assim não tem um valor, né? E a maioria do povo tudo é na hora, quer saber na hora. Se eu disser para vocês, eu tô com de 10 a 12 anos que eu tirei 40 quilos de óleo dessa copa aí. Aí de lá pra cá eu só tiro assim pra fazer a amostra. Eu não sei quantos litros ela tem aí dentro. Mas sabe por que eu não tiro? Porque eu não quero ver ela se acabar. Pra mim, se eu tirar todo o óleo dela, ela vai morrer, né? E aí se uma árvore dessa morrer, pra mim é um desfalco muito grande, né? Porque eu sei que na hora que eu precisar dela, ela tem, né? Então, é por isso que eu tenho cuidado. Eu sou o que quebro mais pouco aqui, porque tenho menos costume de castanha, que eu morava em Feijó e não tinha castanha lá. Mas eu quebro 10 latas por dia. Mas tem deles que quebram até de 20 latas por dia. Aí você imagina, a R$150 a lata, quebrando 10 latas por dia. Qual é a outra diária que vai comparar? Não tem. Aí essa é a nossa preocupação, que nós sabemos que nós temos como sobreviver da castanha da seringa. E é isso, a gente vive aqui disso, é a borracha e a castanha, né? Todos os anos nós tiramos a castanha lá. Agora está chegando, está faltando o quê? 3 meses para chegar a castanha, né? Mas também é um processo que dura pouco, não é muito tempo. A gente quebra logo, aí termina, aí muda para seringa. E aí esse é o nosso dia a dia.
E hoje as reservas estão tudo virando fazenda. As pessoas vai para lá, vai para lá dizendo que você é um seringueiro, quando chega lá, já derruba 10, 20, 30 alqueiros de mata e fazendo pasto. Quando afeta é fazendeiro. Quando ele cria uma lei para armar o latifúndio, não só na casa dele, mas agora em toda a propriedade dele, dizendo que é para ele se defender dos invasores, ele está armando o latifúndio para expulsar pais e mães de família que hoje ainda estão em áreas que eles dizem ser deles e terem eles como invasor e mandar assassinar, como eles fizeram no passado. Que nós moramos aqui 6 quilômetros, né, da reserva Chico Mendes, né? O fazendeiro, quando ele entrou aqui, ele dizendo que era o dono. E ele teve um acordo de compras e vendas, 3 vezes não pagou. Aí vem, traz a polícia, olha, invadiram minha terra. Aí daí pegaram o rapaz, desceram ali o chicote, foi tortura, e vieram mesmo com a ordem para matar, né? O senhor Mozart enviou 4 policiais no mandato dele sem ter nenhum mandato justicial, nem de delegado para retirar nós daquele local. Aí os policiais chegaram lá, abordaram nós, mandaram nós deitar no chão, perguntaram por arma, mas nós não tínhamos arma, quais eram nossas últimas palavras de vida, que eles iam matar nós, que os mandatos que eles receberam foram para matar nós. Aí teve uma hora que pegaram nosso teçado e bateram nós com nossos próprios teçados nas nossas costas. Teve um que sacou a pistola, aí ficou apontando para mim, perguntando quais eram minhas últimas palavras. O nosso problemática aqui, maior que tem, é o conflito da terra. Eu fico pensando, olhando para minhas filhas, mas, meu Deus, e se chegar, quando minhas filhas chegarem da minha idade, o que será que estão alcançando, né? A Lei 97/95, ela estabelece a Política Nacional de Educação Ambiental. Se ela funcionasse realmente, fosse efetiva, a gente não estaria nessa situação. Mas a nossa lei, ainda nós temos uma legislação bastante avançada em matéria de defesa do meio ambiente. O que falta é a implementação. Nós temos muitas áreas já abertas, muitas áreas subutilizadas, não utilizadas. Não há necessidade alguma de se desmatar mais para produzir, né? Não existe desenvolvimento econômico com degradação do meio ambiente. Então, nós estamos diante de um governo dos piores desse país, que, além de tirar os instrumentos dos órgãos que têm a responsabilidade de coibir essa prática nociva, né, que é a destruição das florestas, não só pelos desmatamentos, mas também pelo fogo, no lugar de coibir, faz é incentivar. Se realmente for implementado o que está se buscando hoje, o que está se vê hoje, isso pode ser um retrocesso muito grande. E esse retrocesso, para se corrigir, vai se levar muito tempo, porque não é fácil assim. Você mexe com o modo de vida, você impacta. É como desmatar uma floresta. Queimar é muito rápido. Acabar uma cultura é muito rápido. É preciso ter muita força para aguentar o fogo que está aí. Agora, de novo, se começa com o mesmo discurso de que a Amazônia tem que ser aberta, tem que ser desenvolvida, e desenvolvimento é sempre entendido como tirar a floresta, que a floresta atrapalha, que a floresta é um problema. E eu já disse, quando a gente se encontrou há 30 anos atrás, que a Amazônia não é um problema, ela é solução, né? Na verdade, ela realmente é uma área que, se bem manejada, nós temos aqui uma riqueza que não é aquilo que o atual presidente fala de riqueza de solo, de nióbio, de não sei, não é nada disso. Nós temos uma riqueza em pé, uma riqueza viva. E a cura está aqui na Amazônia, em alguma dessas árvores que ninguém descobriu ainda. Hoje a gente está num momento muito estranho, porque a sensação que a gente tem é de ter um Estado trabalhando contra a Amazônia, a existência da Amazônia, contra a existência dos povos indígenas, contra os direitos das minorias. Então, a sensação que a gente tem é de que o Estado trabalha para tirar da gente esses direitos.
Os interesses mais caros da sociedade foram colocados sob a tutela do Ministério Público. E o meio ambiente é o bem mais caro que a gente tem, porque significa, se você degradar o meio ambiente, isso é suicídio, né? Não tem como, né? Para você preservar quaisquer outros direitos, a vida é o primeiro deles, né? E sem meio ambiente não existe vida, né? E, na verdade, se a gente olhar pelo viés econômico, é burrice você destruir o meio ambiente. Todos os recursos para a economia, ele vem do meio ambiente, as coisas não aparecem em um passe de mágica assim, né? Tudo que a gente precisa vem da natureza. Hoje, essa ameaça que a gente está vivendo, é importante fazer uma retomada para fazer a gestão desses territórios e fazer uma resistência mesmo a todas essas ameaças que estão sendo feitas. É necessário fazer urgente. Aí não estou falando só do Acre, eu acho que a Amazônia inteira, todos os que ocupam a Amazônia precisam se ver dentro do mesmo entendimento, de que aqui nós somos importantes, aqui nós temos muito a contribuir, não só para o Brasil, mas para a humanidade como um todo. Então, acho que a aliança ela tem que ser até maior do que o que foi, porque agora é garantir a sustentabilidade, né? De que esses territórios eles precisam ser mantidos, esses direitos precisam ser mantidos e a gente juntos pensar, né, uma estratégia de desenvolvimento com sustentabilidade e não deixar que o fogo acabe, destrói tudo isso que a gente tem hoje. Tem como nós explorar essa nossa floresta e, inclusive, manter ela protegida. Então, eu tenho aqui demonstrativos que provam que é possível a gente explorar essa floresta, viver dela, sem viver passando necessidade, sem viver de forma miserável, e recuperando ela, inclusive as áreas degradadas, né? É possível se fazer isso, para que a gente possa fazer valer os direitos que a gente conquistou e que aos poucos estão sendo tirados. A biodiversidade para nós, os rios, é a nossa vida. Então, o dinheiro não vai resolver o nosso problema aqui. É um outro entendimento que a gente tem aqui. Então, se quer explorar, se o governo, se o Estado brasileiro quer explorar, tem que explorar com inteligência, tem que chegar, tem que conversar, perceber que não é você destruindo que você vai resolver os problemas, você tem que fazer o equilíbrio. Então, para nós, a floresta é vida. Jamais a gente vai explorar ela, derrubar toda a floresta, transformar num campo, num pasto aqui, achando que isso está melhorando a nossa vida. Nós estamos destruindo nós, porque a nossa vida é tão dependente da floresta que se a floresta for, a gente vai junto. E a gente está aqui, né, em pleno 2019, século XXI, 30 anos depois que foram criados esses territórios, a gente não está conseguindo avançar e a gente está lutando aí há 9 meses, pelo menos, para não perder o que já tem. Isso é preocupante. Quando a gente para medir o prejuízo que nós estamos tendo hoje, as ameaças e os riscos de retrocesso e de perdas, é muito preocupante. E de perdas de vida, porque as pessoas que estão sendo prejudicadas com essas medidas que o governo atual está tomando, elas podem não aguentar isso caladas, elas podem não aguentar isso quietas, porque muitas pessoas deram a vida, né, por esses territórios, por essas políticas que hoje estão sendo tomadas dessas populações. Então, a gente não brinca com a vida das pessoas.